Os Panza da Morte, de Sven Hassel, narrado por Sidney Ferreira para a saga Egmont. Com o inferno dentro de si, pode ser bom ser palhaço sob o domínio de Deus, mas abrir as portas divinas do céu com as pesadas chaves do seu inferno privado. Este livro é dedicado aos 3 maiores palhaços do 27º Regimento Panza, Penal, Sargento Joseph Porta, Tiny e o Pequeno Legionário. O ataque aéreo berra, assobia, troveja. O fogo cai do céu. As mães clamam por Deus e atiram-se sobre os filhos para os protegerem do fogo que cai sobre o asfalto. Os soldados treinados para o assassinato e ódio, soldados carregando armas, serão os protetores dessa gente. Quando se calam os bombardeiros inimigos, os rifles desses protetores falam. Gente comum e decente, cuja última energia já foi consumida num pânico, está sendo assassinada pelos soldados de sua própria terra. Qual o sentido de tudo isso? Ditadura, meu amigo. 1. Nox Diaboli. O quartel estava quieto e escuro, envolto no veludo sombrio do outono. Só se ouvia o bater das botas ferradas das sentinelas, andando em sua guarda monótona no caminho cimentado defronte dos portões e dos lados dos prédios do quartel. No quarto 27, estávamos jogando cartas. Scat, jogo para 3 pessoas, é claro. 24, disse Stige. Seu sacana, retrucou Porta com um riso feroz. É aí que eu entro. 24, disse Müller, tranquilo. Dá o fora, seu descascador de batata, disse Porta. 40, disse o velho com calma. Quem é que bate essa? Está rindo amarelo agora, hein, magrela? Não tenho tanta certeza. Diabos, mesmo jogando com trapaceiros como você, seu velho. Porta zombou do velho. Quero ver. 46. Bauer começou a rir alto. Vou te dizer uma coisa, Porta. 48, e se puder bater isso... Não fale tanto assim, filhinho. Muitos já morreram disso. Mas se quer jogar com gente experiente, é assim que se faz. Porta parecia muito satisfeito. 49. Nesse momento, ouviu-se um assobio alto vindo dos corredores. Alerta! Alerta! Alerta antiaéreo! E então as sirenes entraram com seus gemidos. Cheio de despeito e praguejando muito, Porta jogou as cartas na mesa. Pro diabo com essas merdas de tomes. Vieram estragar a melhor mão que tenho há anos. Ele rugiu para um recruta que estava ali confuso, mexendo no equipamento. Alerta, filhinho, um alerta de ataque aéreo. Pro abrigo, rápido, já! Os recrutas estavam de boca aberta, escutando os seus berros de moleque de rua de Berlim. É um ataque mesmo? Perguntou um dos recrutas nervoso. Claro que é uma merda de um ataque. Não está pensando que os Tomes vieram nos convidar para um baile no Palácio de Buckingham? Está? E isso não é o pior. Agora o meu lindo jogo de scat vai pro diabo. Vejam só o que a porra da guerra pode fazer com a vida de gente sossegada e honesta. A confusão era geral. Todo mundo tropeçava uns nos outros. Os escaninhos foram abertos às pressas. Botas pesadas soaram pelos corredores compridos do grande bloco do quartel e pelas escadas para os pontos de reunião. Os que ainda não tinham aprendido a se acostumar direito com as novas botas ferradas caíam de cara nos pisos azulejados e escorregadios. Os que vinham atrás atropelavam os novatos, que tinham todos entrado em pânico ao ouvirem as sirenes. A maior parte tinha experiência suficiente para saber que logo as bombas começariam a explodir no meio da escuridão. Pelotão número 4, para lá! A voz calma do velho parecia curiosamente penetrante numa escuridão, tão cerrada que quase se poderia cortar. No céu ouvíamos os pesados bombardeiros se dirigindo para seu alvo. E então o fogo antiaéreo começou a soar, oco de vários pontos da cidade. De repente surgiu uma luz branca e forte, pendurada no céu como uma árvore de Natal toda iluminada. A primeira luz dos alvos. Dali a 1 minuto, as bombas começariam a explodir na terra.
Número 3 para os abrigos! Soou a voz de baixo profundo do sargento ajudante Edel. Imediatamente os 200 homens da companhia separaram-se e correram em todas as direções para as trincheiras abertas ou mesmo montes de terra. Nós, soldados, tínhamos medo do que se chamam abrigos antiaéreos. Preferimos as trincheiras abertas aos porões, que considerávamos ratoeiras. E então as coisas viraram um inferno. À nossa volta, o barulho das explosões era infernal. As bombas caíam como um manto sobre a cidade. Num instante, tudo ficou iluminado pela luz vermelho-sangue do grande mar de chamas. Agachados em nossas trincheiras, parecia que o mundo inteiro estava se desintegrando diante de nossos olhos. Numa área de quilômetros à nossa frente, as bombas explosivas e incendiárias iluminavam a cidade condenada. Não há palavras para descrever aquele horror. O fósforo das incendiárias jorrava como repuxos no ar e espalhava um inferno. O asfalto, pedras, pessoas, árvores, até mesmo o vidro se incendiavam. Seguiram-se as bombas de alto explosivo, espalhando ainda mais aquele inferno. No céu apareceram novas árvores de Natal, ofuscantes, dando o sinal para o ataque. Bombas e torpedos aéreos explodiam sobre a cidade, que parecia um animal a ser abatido. As pessoas procuravam, desesperadas, um lugar para se esconder. Estavam liquidadas, dilaceradas, sufocadas, queimadas, despedaçadas, trituradas. Porém, muitas, por um momento, faziam esforços desesperados para salvar as vidas. As vidas a que se agarravam a despeito da guerra, da fome, das perdas e do terror político. O fogo antiaéreo Firlin, do quartel, tentava derrubar os bombardeiros invisíveis. Ordens exigiam que se atirasse. Ótimo! Os artilheiros atiravam, mas uma coisa nós sabíamos. Nenhum dos grandes bombardeiros seria atingido pelo ridículo fogo antiaéreo Firlin. Perto dali, alguém estava chorando tão alto que a voz penetrou no barulho das explosões. A voz histérica e soluçante pedia à equipe das ambulâncias. 2 bombas tinham atingido um bloco do quartel. "Que Deus nos ajude!" murmurou Pluto de costas na trincheira aberta, o capacete puxado sobre a testa. "Só espero que tenham acertado alguns dos maiores nazistas lá embaixo." "É esquisito como uma cidade pode arder", acrescentou Müller, levantando-se e olhando para aquele mar de fogo brilhante. "O que é que queima assim? Mulheres gordas, magras, homens cheios de cerveja, homens magros, crianças levadas, boazinhas, belas garotas, tudo misturado", disse Stige, enxugando o suor da testa. "Bem, meninos, logo verão, quando formos lá ajudar com a limpeza", disse o velho com calma, acendendo seu surrado cachimbo com sua tampa antiga. "Prefiro ver outra coisa. Não gosto de ver crianças carbonizadas." "É uma cena triste", disse Stige. "Quando começarmos a limpeza, não vai haver diferença entre nós e quem trabalha no matadouro." "E não é isso que somos mesmo?" perguntou Porta com um riso malicioso. "O que é essa merda de exército a que temos a honra de pertencer, senão um imenso matadouro? Mas não importa. Pelo menos teremos um ofício quando precisarmos, não é?" Ele se levantou e fez uma misura sardônica a toda a turma, e nós, deitados ali, as costas comprimidas nos lados da trincheira. "Joseph Porta, cabo pela graça de Deus, açougueiro do exército de Adolf, criminoso quanto mais e candidato à morte, carregador de cadáveres e incendiário, seu criado, senhores." Naquele momento, uma nova árvore de Natal se incendiou perto de nós, e ele logo se meteu na trincheira. Acrescentou suspirando: "Mais um grupo foi para o inferno. Amém." Durante 3 horas seguidas, sem um minuto de paz, as bombas explodiam no meio da escuridão. As cápsulas de fósforo caíam sobre as ruas e casas em chuveiros cerrados, numa tempestade de granizo impenetrável de morte e destruição. O fogo antiaéreo havia muito que se calara. Os nossos caças noturnos estavam lá em cima, mas não representavam nenhuma ameaça para os bombardeiros. O grande rolo compressor de fogo esmagou a cidade em todas as direções.
A estação ferroviária era uma ruína trovejante de chamas, com vagões e locomotivas quentes e rubras, transformadas num monte fundido, como se tivesse sido esmagado por um gigante se divertindo. Os hospitais e clínicas desmoronavam num holocausto de argamassa e fogo. Ali, os muitos leitos apresentavam excelentes oportunidades para o fósforo se divertir. A maior parte dos pacientes estava nos porões, mas nas enfermarias ainda restavam muitos a serem devorados pelas chamas. Casos de amputação, aos gritos, lutavam para se levantar e fugir das chamas, que invadiam, quentes e ávidas, pelas portas e janelas. Os corredores compridos viraram chaminés. Paredes à prova de fogo estouravam como o vidro sob a pressão devastadora dos explosivos. As pessoas se levantavam só para caírem por terra, arfando, sufocadas pelo calor. O fedor de carne e gordura queimadas chegava-nos às trincheiras. Entre as detonações, ouvíamos os últimos gritos meio estrangulados. Meninos, meninos, dizia o velho arquejante. Isso é mau, é mesmo. Os que escaparem desse massacre ficarão malucos. Prefiro 1000 vezes a linha de frente. Lá as mulheres e crianças não ficam assadas. Os filhos da puta que inventaram os ataques aéreos deviam ter uma provinha disso. Vamos queimar as gorduras da bunda do Herman quando fizermos a nossa revolução, disse Porta furioso. Onde estará aquela lesma gorda a essa altura? Afinal, parecia que ia acabar. Assobios agudos e ordens soaram no quartel, ainda iluminado pelo mar de chamas. Em fila única, fomos correndo para nossos postos. Porta saltou feito louco num caminhão diesel Krupp. O motor gemeu e, sem esperar por ordens, ele manobrou a imensa viatura e partiu. Nós nos agarramos como pudemos. Um tenente de 19 anos gritou alguma coisa e correu para o caminhão em movimento. 2 mãos fortes o levantaram. Quem é esse que está dirigindo esse troço com os diabos? Exclamou, mas ninguém lhe respondeu. Já bastava termos de nos agarrar ao caminhão que saltava como louco, enquanto Porta, com a mão segura, o guiava por entre as crateras profundas da estrada. Seguimos pelas ruas ardentes, onde bondes e outros veículos estavam arrebentados entre os escombros de argamassa e os postes de luz caídos. Mas Porta não diminuiu a velocidade. A certa altura, ele passou para a calçada, derrubando os arbustos como se fossem fósforos. Mais perto de Erikstrasse, tivemos de parar. Alguns torpedos aéreos tinham caído ali e um prédio desabara sobre a rua, como um muro. Até mesmo um trator teria sido forçado a parar. Saltamos do caminhão e, com picaretas, machados e pás, abrimos caminho por entre o entulho. O tenente Harder fez o que pôde para nos reunir sob seu comando, mas ninguém deu atenção. O velho tomou conta. Dando de ombros, o jovem oficial pegou uma picareta e acompanhou a fila atrás do velho, o experiente soldado da linha de frente. Como todos nós, ele trocara suas armas pela ferramenta que manejávamos com a mesma habilidade que tínhamos para usar os lança-chamas e as metralhadoras na batalha. A pá de cavar trincheira. No meio da fumaça nauseante, as pessoas enfaixadas em trapos sujos vinham em nossa direção. As queimaduras estavam à mostra. Eram mulheres, crianças e homens, velhos e jovens, cujos rostos estavam petrificados pelo terror. A loucura brilhava-lhes nos olhos. A maioria tinha perdido os cabelos pelo fogo, de modo que mal se podia distinguir os sexos. Muitos embrulharam-se em sacos e trapos molhados como proteção contra as chamas. Uma mulher transtornada gritou: Já não basta? Já não alongaram bastante essa guerra? Meus filhos morreram queimados, meu marido está perdido. Que vocês também ardam, seus malditos soldados! Um velho pegou-a pelo ombro e a puxou. Ora vamos, Helga, calma. Você ainda pode piorar as coisas para nós, sabe? Ela se soltou à força e se lançou sobre Pluto, os dedos como garras de tigre, mas o estivador grandalhão livrou-se de Helga como se ela fosse uma criancinha. Ela bateu a cabeça no asfalto quente e rompeu em gritos descontrolados. Então, junto com o velho, os dois desapareceram de nossas vistas
enquanto íamos abrindo caminho para o gigantesco paredão de ruínas. Cercado de chamas, ele se erguia imenso à nossa frente. Um policial sem capacete e com a farda quase toda queimada nos deteve, balbuciando: "O orfanato! O orfanato! O orfanato!" Porta adiantou-se depressa e deu uns 2 socos com o punho de ferro na cara do policial. Esse tratamento muitas vezes dera bons resultados na frente, usado em pessoas traumatizadas por causa das explosões, e desta vez também ajudou um pouco. O policial, os olhos quase espocando da cabeça de terror, balbuciou uma explicação, as palavras saindo aos borbotões. "Salvem as crianças! Estão presas lá dentro! O prédio todo está ardendo como gravetos!" Basta, seu porco da chupó! Berrou Porta, agarrando-o pelo ombro e sacudindo-o como se fosse um tapete. Mexa essa sua carcaça gorda de tira pro orfanato e depressa! Na nossa frente! Los mexe! O que é que está esperando? Não sou o capitão, sou o cabo Joseph Porta, pela graça de Deus. Mas espero que uma bosta como você obedeça às minhas ordens. O policial, que parecia querer fugir, começou a andar por ali, confuso, mas o tenente Harder agarrou. "Não ouviu? Vá andando! Mostre o caminho e não remanche, senão será fuzilado!" Ao mesmo tempo, ele meteu sua Mauser debaixo do nariz do policial, meio alucinado. Os lábios do policial tremiam violentamente e suas faces estavam molhadas de lágrimas. Normalmente, como velho, ele estaria aposentado se não fosse a guerra. Pluto, o corpo de gigante dominando-o, deu-lhe um violento empurrão e resmungou. Cala a boca e marcha, vovô. O policial, quase correndo, foi andando na frente pelo meio dos escombros dos prédios, onde as chamas dançavam para o céu. Mulheres, crianças e homens jaziam, comprimidos no chão. Alguns estavam mortos, outros apatetados, e os gritos de outros faziam gelar o nosso sangue. Onde algumas horas antes havia uma esquina, um menino chegou correndo, gritando e babando de tanto medo. "Estão todos presos no porão. Me ajuda a tirar a mamãe e o papai. Ele é soldado como vocês. Estava em casa de licença. Lizahan perdeu o braço. Henrik foi queimado todo." Nós paramos um instante. Müller afagou a cabeça do menino. "Voltamos já." Tínhamos chegado a um monte de escombros. Era impossível continuar. Quando nos viramos para pedir que o policial nos levasse por outro caminho, ouvimos violentas explosões ali perto. Como um relâmpago, mergulhamos para nos abrigar. A experiência na linha de frente ajuda. Que diabo? Será que os tomes voltaram? Indagou Porta revoltado. Mais estrondos metálicos, mísseis, pedras e terra caíram sobre nós. Os fragmentos que batiam em nossos capacetes tiniam com um grito curioso, agudo, mas o novo ataque em breve cessou. Serviu apenas para nos interromper. "Eles agora estão lançando as bombas às cegas", disse o velho e se levantou. Continuamos para o nosso objetivo, o policial na frente. Ele nos levou por um porão. Abrimos buracos na parede com as picaretas para chegar ao que parecia os restos de um grande jardim. As árvores tinham caído e queimado e havia camadas de escombros e ferros torcidos. Os restos de um prédio ainda ardendo. O policial apontou e murmurou. "As crianças estão debaixo daquilo ali." "Deus, mas que surra levou", disse Stige. "E que diabo de fedor! Devem ter lançado bombas de fósforo em cima das incendiárias." O velho olhou em volta depressa, avaliando a situação, e começou a atacar violentamente algo que parecia a escada para o porão. Numa ansiedade febril, nós martelamos, cavamos e revolvemos os escombros, mas a cada pá de entulho que tirávamos, caía outra. Logo tivemos de parar para respirar. Müller sugeriu que o mais sensato seria entrar em contato com os que estavam no porão, se ainda estivessem vivos. O policial estava ali, sentado, os olhos apagados, se balançando de um lado para o outro. "Escute, chupó, é este o lugar ou está nos tapeando?" indagou Porta. "E porra, pare de bancar o cavalinho. Ajuda a gente. Pra que é que acha que te pagam?" "Deixa-o em paz, ele não pode fazer nada", interveio o tenente Harder, cansado. "Isso aqui é um orfanato, ou foi, de acordo com aquela placa ali."
Seguindo o conselho de Müller, batemos no que fora uma ombreira de porta, e depois do que pareceu ser uma eternidade, tivemos uma resposta, muito fraca. Batendo de novo com o martelo na ombreira, escutamos com o ouvido grudado nela. Não havia dúvida. De novo o som fraco. Trabalhamos como loucos com nossas picaretas e pés de cabra para abrir caminho até o porão. O suor fez rugas nas caras pretas de fumaça. A pele foi arrancada das mãos. Quebramos as unhas e fizemos bolhas nas palmas, manuseando a argamassa quente e os tijolos. Pluto virou-se para o policial, que continuava se balançando, agachado, murmurando coisas incompreensíveis. Venha cá, seu pé chato burro. Ajuda com essa coluna. Como o policial não se manifestasse, o Brutamontes aproximou-se dele, agarrou-o e o levou sem esforço para a coluna, onde continuávamos a trabalhar, indiferentes. O velho caiu junto de nós. Quando ele se levantou, alguém meteu uma pá na mão dele e disse: Pega no batente, cara. Ele começou a cavar e, quando o trabalho lhe devolveu a razão, paramos de nos preocupar com ele. O velho foi o primeiro a conseguir romper a barreira. Foi só uma fresta, mas através dela vimos a mãozinha de uma criança arranhando desesperadamente a parede. O velho falou com calma para a escuridão, mas imediatamente um coro de gritos de crianças abafou-lhe a voz. Foi impossível acalmá-las. O buraco já estava maior, e a mãozinha se enfiou por ele, mas tivemos de bater nela para a fazer com que saísse dali. Quando conseguimos afastar a mão, outra lutou para tomar-lhe o lugar. Stige virou-se e explodiu. Isso me deixa louco! Vamos quebrar as mãos dele se continuarmos com as picaretas! Do outro lado da parede ouvimos uma voz de mulher gritando por ar e outra berrando. Água, pelo amor de Deus, tragam água! O velho, ainda de joelhos, falou com elas, acalmando-as. A paciência dele era imensa. Sem ele, nós todos teríamos largado nossas ferramentas e fugido, com os dedos enfiados nos ouvidos, para abafar as vozes enlouquecidas. A luz da aurora mal penetrava no manto espesso e sufocante de fumaça sobre a cidade em chamas. Trabalhávamos com máscaras contra gases, mas estávamos quase sufocados. Nossas vozes pareciam ocas e distantes. Conseguimos abrir outro buraco. Desesperadamente tentávamos acalmar os infelizes no porão desmoronado. Pode-se imaginar a atmosfera de horror durante o ataque, mas só quem já teve experiência com bombas sabe que elas não são o pior. A reação do espírito humano a elas é o pior de tudo. Pai nosso que estás no céu, falou uma voz trêmula. As picaretas e pás continuavam martelando. Perdoai as nossas ofensas. Um estouro berrante, esparramado, e o fogo se espalhou por toda parte. Novos estouros de romper os tímpanos. Outro ataque? Outra bomba lançada a esmo? Não, incendiárias. Comprimimos os corpos contra os alicerces do que restara de um orfanato. É vosso reino. Por Deus, não é? Respondeu a voz irritada de porta. Pertence ao Adolf, aquele porco. Ajudai, ó Deus dos céus, ajudai a nós e nossos filhos, disse uma mulher rezando no porão. Uma criança soluçou. Mamãe, mamãe, o que estão fazendo? Não quero morrer, não quero morrer. Ah, Deus, nos tirem daqui, gritou uma mulher histérica enquanto sua mão branca e bem tratada arranhava o buraco e quebrava as unhas polidas nos escombros. Tire a mão daí, filha, senão nunca vamos salvar vocês, berrou Pluto. Mas os dedos compridos e finos continuavam agarrando-se desesperadamente. Quando Porta bateu neles com a fivela do cinto, a pele rasgou e saiu sangue. Com outro golpe, eles se soltaram e foram deslizando como vermes morrendo para longe da fresta. Novas explosões, gritos e pragas, madeiras lançadas com as pedras e cascalho na chuva brilhante de fósforo. Estávamos presos de todos os lados. O policial estava deitado de costas, inerte, vencido pela exaustão. Pluto, displicente, esfregou a ponta da bota na cara dele e disse: Está-lhe cuidado. Os Tomes fizeram mais do que o velho filho da mãe pôde suportar. Ele que vá para o inferno, retrucou o tenente Harder impaciente. A Alemanha está cheia de policiais durões. Quantos pobres diabos ele já não pôs na cadeia? Esqueça-o!
Continuamos com o trabalho. Então, uma grande explosão, a maior de todas até então, abalou a terra sob nossos pés. Depois outra e mais outra. Nós nos atiramos de cara para nos proteger. Aquilo não eram bombas a esmo. Começava outro ataque. Os fósforos caíram no asfalto. Bombas de gasolina faziam jorrar labaredas a uma altura de 20 metros. O fósforo chamejante despejava-se sobre as ruínas como um aguaceiro. Assobiava e girava num tufão de fogo e explosivos. As maiores minas aéreas literalmente levavam pelos ares casas inteiras. Porta estava ao meu lado. Ele piscava, encorajando-me, através do grande visor da máscara contra gases. Parecia que a minha máscara estava cheia de água fervente e vapor. Ela me apertava as têmporas. Um pavor sufocante apertou minha garganta. Daqui a pouco você estará com trauma de bombas. As palavras ressoaram em minha cabeça. Fiz menção de me sentar. Precisava sair dali e ir para qualquer lugar, mas não podia permanecer ali. Porta avançou sobre mim como um falcão. Um pontapé e eu estava no buraco de novo. Ele bateu-me várias vezes. Os olhos dele brilhavam pelo visor da máscara. Gritei. Quero ir embora! Deixa-me ir! E aí acabou. Quanto tempo durou? 1 hora? 1 dia? Não, 10 a 15 minutos. E centenas haviam morrido. Eu, um soldado Panzer, fiquei com trauma de bombas. Meu amigo machucara meu maxilar. Um dente estava quebrado e um olho inchado. Todos os nervos gritavam numa revolta alucinada. A cidade virara uma fornalha de fogo espumante em que as pessoas fugiam aos gritos das ruínas que ardiam como queimadores azuis de um fogão a gás. Tochas vivas, elas cambaleavam, giravam e caíam, levantavam-se e corriam cada vez mais. Esperneavam, gritavam e berravam como só podem berrar pessoas na agonia da morte. Num instante, uma funda cratera feita por uma bomba encheu-se de gente em chamas. Crianças, mulheres, homens, todos numa dança macabra iluminada com luz sobrenatural. Alguns ardiam com uma chama branca, outros com uma vermelha. Alguns eram consumidos num brilho opaco, amarelo-azulado. Alguns morriam depressa, misericordiosamente, mas outros corriam em círculos, ou cambaleavam para trás, rolando e se contorcendo como cobras antes de mirrarem e virarem pequenas múmias crestadas. No entanto, alguns ainda viviam. O velho, sempre tão calmo, descontrolou-se pela primeira vez que soubéssemos. Gritou numa voz fina e aguda. Matem-nos, pelo amor de Deus, matem-nos! Tapou o rosto com os braços para não ver a cena. O tenente Harder sacou a pistola do coldre e a estendeu para o velho, gritando histérico. Mate-os você, eu não posso! Sem dizer palavra, Porta e Pluto puxaram as pistolas. Mirando com cuidado, abriram fogo. Vimos pessoas atingidas pelas balas com uma precisão fatal caírem, espernearem, mexerem os dedos e depois ficarem imóveis, imoladas nas chamas. Parece brutal. Foi brutal. Mas é preferível uma morte rápida por uma bala de grosso calibre do que uma morte lenta numa grelha monstruosa. Nenhum deles tinha alguma possibilidade de se salvar. Do porão do orfanato devastado vinham gritos de centenas de crianças. Os gritos de crianças sofrendo e tremendo, vítimas inocentes numa guerra tão infame que ninguém jamais viu igual. Inúmeras vezes, Pluto, Miller e Stige desceram para aquele escuro e puxaram-nas para fora. Quando o porão afinal desabou, tínhamos conseguido tirar dali 1/4 delas. A maioria morreu pouco depois. Pluto ficou preso entre 2 gigantescos blocos de granito e foi pura sorte que o salvou de ser esmagado. Tivemos de soltá-lo com pés de cabra e picaretas. Exaustos, nós nos atiramos na terra que tremia. Arrancamos as máscaras contra gases, mas o fedor era tal que era impossível não usá-las. Um cheiro adocicado e penetrante de cadáveres misturava-se ao fedor azedo e sufocante da carne carbonizada e o odor de sangue quente.
Nossas línguas grudavam-se ao céu da boca, os olhos ardiam e coçavam. Telhas em chamas voavam pelos ares, barrotes chamejantes e negros de fumaça voavam pelas ruas como folhas esvoaçando numa tarde de outono. Corríamos agachados entre as chamas. Uma grande mina aérea, maléfica mensageira da morte, destacava-se negra contra o céu e caía a quilômetros dali. Várias vezes fomos levados pelas ruas pela ventania que se formara. Parecia um gigantesco aspirador de pó. Íamos tropeçando e abrindo caminho no meio de um marasmo de corpos mutilados, nossas botas escorregando em carne sangrenta, gelatinosa. Um homem de farda caqui cambaleou em nossa direção. O vermelho e preto da suástica na braçadeira parecia um desafio escarninho, e agarramos nossas ferramentas com mais força. O tenente Harder disse em voz rouca: "Não, parem com isso!" Uma mão trêmula procurou conter Porta, mas o gesto não foi convicto. Com uma maldição, Porta levantou a picareta e cravou-a no peito do sujeito, enquanto Bauer levantava a pá e rachava-lhe o crânio. "Por Deus, foi bem feito!" gritou Porta, rindo como um selvagem. As pessoas caídas contorciam-se de agonia. Os trilhos dos bondes estavam rubros de calor e retorcidos em formas grotescas, salientes no asfalto quente. As pessoas que tinham ficado presas em suas casas saltavam desesperadas do que antes eram janelas e caíam no chão em baques surdos. Alguns se arrastavam com as mãos, puxando as pernas mutiladas atrás de si. Os homens empurravam as mulheres e crianças que se agarravam a eles. As pessoas se haviam animalizado. Fugir, fugir. Era só o que queriam. A única coisa que importava era se salvarem. Encontramos outros soldados do quartel que, como nós, estavam lá para fazer o trabalho de salvamento que fosse possível. Muitos desses grupos tinham consigo oficiais graduados, mas a chefia muitas vezes fora assumida por algum sargento ou cabo veterano da linha de frente. Ali, o que importava eram a experiência e nervos de aço, e não o posto. Enquanto cavávamos e levantávamos os escombros para livrar as pessoas dos porões desmoronados, cenas terríveis nos apareciam nos cômodos quentes e fedorentos que tinham sido abrigos. Havia 500 pessoas apinhadas num abrigo de concreto. Estavam lado a lado, os joelhos puxados para cima ou no chão, com as cabeças apoiadas nos braços. Asfixiadas pelo monóxido de carbono, não apresentavam qualquer lesão aparente. Em outro porão havia dezenas de pessoas, umas deitadas por cima das outras, queimadas numa massa sólida. Gritos, soluços e crianças em pânico pedindo socorro. "Mamãe, mamãe, onde está você? Ah, mamãe, meus pés doem tanto." Vozes de mulheres chamando os filhos, angustiadas. Filhos esmagados ou queimados, ou arrastados pelo vendaval de fogo, ou vagando sem rumo pelas ruas, bestificados pelo pavor. Poucos encontravam os seus entes queridos, mas centenas nunca mais os viram. Só Deus sabe quantos foram sugados pelo hálito quente do gigantesco aspirador de pó, ou carregados no rio de refugiados, se despejando da cidade arrasada para os campos escuros, para o desconhecido. Mortos, mortos, só os mortos. Pais e filhos, inimigos, amigos, empilhados em imensas fileiras, mirrados e carbonizados em fósseis. Hora após hora, dia após dia, cavando, raspando, empurrando e levantando cadáveres e mais cadáveres. Era essa a tarefa dos comandos dos enterros. Aos gritos de "alerta de ataque aéreo", as crianças tinham corrido em seus últimos passos para o porão. Ficaram ali sentadas, paralisadas pelo medo, até que o rio de fósforo as alcançou e devorou a vida de seus corpinhos contorcidos. Primeiro depressa, depois mais devagar, até que o silêncio misericordioso pairou sobre elas.
Assim é a guerra. Aqueles que se esqueceram de chorar teriam aprendido de novo se ficassem junto do esquadrão de vampiros, os soldados Panzer, observando o seu trabalho. 2. Furioso. Os homens das unidades penais ficavam sempre com os serviços sujos, tanto no posto de recrutamento quanto na frente. Acabávamos de chegar da frente oriental para treinar com os nossos novos tanques e refazer nossos números. Éramos um regimento penal. Vínhamos todos de campos de concentração, cadeias, reformatórios ou alguma das outras instituições de tortura que floresceram durante o milênio alemão. Do nosso pelotão, apenas Pluto e Bauer eram criminosos sentenciados. Pluto, o estivador imenso de Hamburgo, cujo nome civil era Gustav Eichen, fora para a cadeia por ter roubado um carregamento de farinha. Ele sempre insistia em dizer que tinha sido uma conspiração, mas nós estávamos convencidos de que ele tivesse roubado a farinha. Bauer fora condenado a 6 anos de trabalhos forçados por ter vendido um porco e alguns ovos no mercado negro. O velho, o nosso sargento, era o mais velho de nós. Era casado, tinha 2 filhos e era carpinteiro. Suas convicções políticas tinham-lhe valido 1 ano e meio num campo de concentração. Depois, como IP, instável político, ele fora parar no 27º Regimento Panzer, penal. O cabo Josef Porta, alto, magro e incrivelmente feio, nunca se esquecia de dizer que era comuna. Uma bandeira vermelha, plantada no alto da igreja de São Miguel em Berlim, mandara-o para o campo de concentração e depois para o regimento penal. Nascera em Berlim e possuía um estoque fantástico de humor e audácia. Hugo Stieg, o nosso único universitário, metera-se em manifestações estudantis. Passara 3 anos em Oranienburg e Torgau, antes de ser jogado na picadeira do 27º Regimento Panzer, penal. Müller recusava-se a abdicar de suas convicções religiosas, o que lhe custara 4 anos em Grosse Rosen. Mais tarde, sua pena fora suspensa, dando-lhe o direito de morrer num regimento penal. Quanto a mim, alemão Auslander, estrangeiro, de origem dinamarquesa e austríaca, fora condenado por deserção no princípio da guerra. Minha estada em Lengry e Fagen fora breve, mas tumultuada. Depois fui considerado IP e mandado para o regimento penal. Após o ataque aéreo, fomos divididos em grupos de salvamento e de sepultamento. Em 5 dias, tínhamos carregado cargas e mais cargas de corpos dos porões e crateras de bombas. Então, desfilamos num pátio de igreja e colocamos os corpos para repousar em grandes valas comuns. Na maioria dos casos, as tentativas de identificação eram inúteis. O fogo causara um grande estrago e a maior parte dos documentos desaparecera. Os que não foram queimados haviam sido roubados por ladrões de cadáveres que surgiam de toda parte. Quando apanhados, esses tubarões humanos eram logo exterminados por tiros de rifles. Curiosamente, vinham de todas as classes. Numa noite, bem tarde, pegamos 2 mulheres. O velho observara-as. Como queríamos nos certificar, nós nos escondemos e ficamos vendo o que as 2 faziam. Elas andavam furtivamente em volta dos muros caídos e se debruçavam sobre os cadáveres, cujo fedor devia fazer revirarem até mesmo seus estômagos. Com uma rapacidade de abutre e claramente seguindo um plano pré-determinado, elas revistavam os bolsos e bolsas à procura de objetos de valor. Quando as apanhamos, encontramos 30 relógios e 50 anéis, outras joias e também um maço de notas de dinheiro que elas alegaram pertencer-lhes. Tinha uma faca para cortar fora os dedos dos cadáveres a fim de tirar-lhes os anéis. As provas eram mais que evidentes. Após alguns gritos histéricos, ambas confessaram. Com nossas coronhas de rifles, nós as forçamos para uma parede enegrecida pela fumaça e as fizemos virar de costas. Foi o calmo Müller quem as matou com um tiro na nuca. Depois de esvaziado o depósito, Bauer empurrou-as com o pé para se certificar se estavam mesmo mortas. Merda, mas que vacas!
disse Porta. Aposto que eram do partido. O pessoal de lá não gosta de desperdiçar nada. Não me admiraria se nos dessem ordem para cortar os cabelos dos cadáveres, os que ainda tivessem algum. Porta e Pluto estavam de pé junto da vala aberta. Nós lhes entregávamos os cadáveres dos carros de lixo. Os braços e pernas ficavam pendurados por cima dos lados. Uma cabeça por cima da roda traseira de um dos carrinhos balançava de um lado para o outro. A boca estava escancarada e os dentes à mostra, como de um animal rosnando. O velho e o tenente Harder fizeram cartões amarelos e vermelhos dos que conseguimos identificar. Contamos os outros como ajudantes de açougueiro na contagem de sacos no depósito. Os dois fizeram listas e mais listas. Tantos sacos, tantas mulheres e tantos homens. Recebemos álcool de cereais para podermos suportar o trabalho de mover os corpos liquescentes. De vez em quando, bebíamos avidamente das grandes garrafas comuns que ficavam junto de uma velha lápide. Em momento algum, ficamos sóbrios durante aquele serviço. Sem a bebida, não teríamos aguentado. Algum pedante prussiano tinha decretado que os corpos encontrados no mesmo porão deviam ser conservados juntos. Por isso é que de vez em quando aparecia um bebedouro ou banheira cheia de um mingau enegrecido e congelado que fora um dia gente. Os corpos tinham sido apanhados e colocados na mesma banheira. Em cima havia um aviso contendo o número de corpos na banheira. 50 pessoas que estavam no banho de fósforo mal enchiam uma banheira comum. Um gigantesco prisioneiro de guerra russo que trabalhava com o nosso grupo passava o tempo todo chorando, angustiado por ver tantos corpos de crianças. Deitando-as nas covas com a maior delicadeza, ele rezava: Chalki prastaludina, malenki prastaludina. Se tentássemos colocar alguns adultos com as crianças, ele ficava desesperado. Por isso acabamos deixando que ele fizesse à sua maneira. Embora bebesse muito, ele parecia inteiramente sóbrio. Com delicadeza, endireitava os corpos frágeis e quando restava algum cabelo, ele o alisava. Ele cuidava de seus encargos horripilantes até tarde da noite, e nós não o invejávamos. O velho dizia que o seu estado aparentemente sóbrio mostrava que ele estava a caminho da loucura. Era uma bênção ter Porta conosco. O seu humor vigoroso nos fazia esquecer da degradação humana por que passávamos. Quando o braço de um homem grande e gordo se separou do corpo, Porta deu uma risada de bêbado e gritou para Pluto, que estava boquiaberto com o braço na mão: Mas que força! Ainda bem que o velho senhor nunca há de saber a força com que você lhe apertou a mão. Tomou um bom gole da garrafa e continuou: Agora põe o braço dele direitinho ao lado do corpo para ele poder apertar as mãos dos outros no céu ou no inferno, ou para onde ele for. Cada vez que arrumávamos uma fileira de corpos, jogávamos uma camada fina de terra por cima e depois mais uma camada de cadáveres. Como havia pouco espaço nas valas comuns, tínhamos de comprimir os corpos. O gás dos cadáveres fedia demais. E Porta, equilibrando-se precariamente na beira da cova, exclamou: Que ciclones de traseiro! Fede mais do que você, Pluto, depois que come ervilhas maduras. Não é fácil. Após encher uma vala, afixávamos um aviso pregado numa madeira para os responsáveis pelas cruzes e lápides não cometerem enganos. Era sempre um número: 450 desconhecidos, 700 desconhecidos, 280 desconhecidos. Tudo devia ficar em ordem. A burocracia prussiana insistia nisso. Com o passar dos dias, os cadáveres foram escapando ao nosso controle. Os ratos e cães fugiam com grandes nacos de carne. Vomitávamos continuamente, mas as ordens precisavam ser cumpridas. Até mesmo Porta tornou-se quieto e calado. Rosnávamos e praguejávamos uns com os outros, e por vezes havia brigas. Uma vez, quando Porta ia enterrar uma mulher seminua com as pernas levantadas grotescamente, tentou endireitá-las,
A tempestade que pairava sobre nós foi desencadeada pela pergunta impaciente de Pluto. Por que é que está perdendo tempo? Para você dá tudo no mesmo, você não a conhecia? Porta, cuja farda, como a dos outros, estava coberta por um limo esverdeado, olhou para o estivador grandalhão com a cara fechada e bêbada. Faço o que bem entendo sem a sua permissão. Arrotou e levantou a garrafa de schnapps, genebra. A vocês, sua cambada de agentes funerários. Afastou a garrafa da boca, curvou a cabeça para trás e vimos o schnapps descendo pela garganta abaixo. Quando acabou, arrotou bem forte e cuspiu no arco alto, atingindo o carrinho de cemitério vazio. Pare com isso, Porta! Gritou o tenente Harder, com uma raiva súbita, os punhos cerrados. Claro, senhor, claro. Mas se o senhor mesmo olhar para a moça, há de convir que ela não pode ser enterrada assim. Acabe logo com isso. O que, senhor? Perguntou Porta, olhando para Harder com malícia. Sem endireitar as pernas ou o quê? Porta, ordeno que se cale. Meu Deus, não me calo, não. Pensa que tenho medo de você porque tem um prateado nos ombros? E nada desse negócio de Porta. Para você sou o Cabo Porta. Num salto, Harder dera a volta pela vala e estava com Porta no meio dos cadáveres, batendo-lhe no rosto. Então Pluto e Bauer, os primeiros a se refazerem de seu espanto, separaram os dois. Deram um violento soco em cada um, de modo que tanto o tenente quanto o Porta caíram no meio do lamaçal. Tiramos os dois dali e os jogamos deitados de costas. Eles se levantaram de cara fechada e, sob nossos olhares vigilantes, tomaram bons tragos da garrafa de schnapps. Porta virou-se depressa e voltou para a cova, mas Harder o seguiu. Pôs-lhe uma das mãos no ombro, ofereceu a outra e disse: Desculpe, camarada. É nervoso, mas você fala como nunca vi. Sei que não está falando sério. Vamos esquecer. Porta abriu o rosto feio num sorriso, o único dente da frente brilhando para Harder. Tudo bem, senhor. O velho Porta Cabo, pela graça de Deus, no exército nazista, não guarda rancor. Mas aquele foi um soco de verdade. Onde foi, não sei. Só conheci um oficial que sabia brigar. O meu altamente venerado comandante de campo, Coronel Rinca. Coronel Rinca? Mas cuidado com aquele porcão do Pluto ali. Um dia desses ele vai matar-me ou a você se tiver a chance de se meter cada vez que a gente brigar. Tem um soco que parece um coice de garanhão. À medida que o tempo passava, ficávamos cada vez mais embriagados. Várias vezes um de nós caía sobre os corpos na vala e pedia-lhes desculpas ridículas. Do meio da vala, entre os lindos chorões e choupos do pátio da igreja, de repente Porta gritou: Eis um raio de puta, cartão e tudo. E ainda por cima conheço a dona. Ainda se sacudindo de tanto rir, ele jogou um cartão amarelo para o velho. É a Gertrude. Por Deus, é a Gertrude da Wilhelmstrasse. Então ela esticou a canela. Não tem 8 dias que eu estava na cama com ela e ela agora se foi. Porta abaixou-se e examinou Gertrude, morta, com muito interesse. Demonstrando grandes conhecimentos, disse: Foi uma mina aérea. Está bem claro. Pulmões arrebentados. Quanto ao resto, intacta. Imagine ela se indo, uma puta de primeira. Valia bem os 20 marcos. Pouco depois, carregamos o corpo de um homem com um terno bom para Porta e Pluto. Você vai ter boa companhia, Gertrude, disse Porta. Não é um cachorro de linha de frente como eu. Pronto, rapazes, tudo acabou bem. Se eu dissesse a Gertrude há 8 dias que ela ia ser enterrada com um cavaleiro de sapato de verniz e polainas brancas, ela me haveria jogado na rua. O tenente Harder olhou para a fila comprida de carrinhos à espera que não acabavam de chegar, cheios de corpos. Diabos! Será que não vai acabar nunca? Disse ele cansado. E não somos só nós que estamos sepultando. Parece que entram 2 cadáveres novos para cada um que enterramos.
comentou um sargento ajudante da companhia número 5. Vários outros grupos de sepultamento se desfizeram. Tivemos de chamar gente nova. Garotos que ainda estão nos coeiros, retrucou Harder e voltou às suas listas. Pouco depois estávamos sentados numas lápides caídas, e Porta ia nos contar uma história de sua vida aventureira. Mas quando começou a descrever o seu prato favorito de feijão mulatinho e porco, tivemos de mandar que se calasse. Mesmo meio ébrios, não conseguimos pensar em comida. Passamos dias enterrando pessoas. Na nossa bebedeira, fazíamos as piadas mais sujas sobre o nosso trabalho horroroso. Isso nos livrava da loucura. Por ser a mortandade em massa tão impessoal, cada pessoa passara por sua própria agonia de vida e de morte. Mães e pais haviam se preocupado com os filhos. Passaram por problemas de dinheiro, beberam cerveja de grandes canecas ou vinho de compridos cálices, dançaram, divertiram-se, trabalharam duro em fábricas ou escritórios, caminharam ao sol e na chuva, apreciaram um banho quente ou uma noite tranquila com os amigos, conversando confidencialmente sobre o fim da guerra e dias melhores quando se divertiriam juntos. Em vez disso, ponto final. Brutal, malévola e violentamente chegara à morte. Podia ter durado uma fração de segundo, minutos ou horas. Afinal, sendo enterrado por soldados bêbados de um regimento penal que cuspiam piadas sujas como único epitáfio de homens e mulheres que um dia tinham lutado e esperado. Nossa última tarefa foi descer aos porões em que não havia como tirar os corpos. Nós, o esquadrão dos vampiros, com nossas fardas pretas dos tanques, com a caveira sorridente no colarinho, usamos lança-chamas para destruir os últimos resquícios lodosos do que um dia foram seres humanos. Para onde avançávamos, os vivos fugiam apavorados. Tudo virava cinza onde a labareda silvante do lança-chamas ia lambendo. O ar tremia quando os nossos detonadores eram ligados. Em densas nuvens de pó desmoronavam os últimos restos das casas. A única mensagem do exército sobre esse inferno foi lacônica. Várias cidades a noroeste da Alemanha sofreram violentos ataques de aviões inimigos. Entre outras, Colônia e Hanover receberam violentos ataques. Vários bombardeiros inimigos foram derrubados por nossa artilharia antiaérea e nossos caças. As represálias seguirão em breve. As armas do soldado são-lhe dadas para serem usadas. Isso está estipulado no regulamento, e é o que o soldado tem de obedecer. O tenente-coronel Weishagen adorava regulamentos. Estava sempre lembrando a todos: você só aprende com os regulamentos e com o exemplo. Tinham-lhe ensinado que, a despeito do regulamento, é incômodo sentir seu boné arrancado por um tiro. 3. Um tiro na noite. Durante 8 dias, treinamos com tanques novos. Voltamos para o quartel, vindos do infame Zennelager, perto de Paderborn, o campo de treinamento mais odiado de todos na Alemanha. Os soldados diziam que Zennelager fora criado por Deus quando estava no seu pior humor. Pessoalmente, eu concordava com isso. Seria difícil encontrar coisa igual em matéria de terreno irregular, com areia e charco, moitas cerradas e espinhos impenetráveis. De certo, era mais desolado e deprimente do que o deserto de Gobi. Fora amaldiçoado pelos milhares que tinham treinado ali no tempo do Kaiser e que depois tombariam na guerra de 1914 a 1918. Os voluntários do Reichswehr, de 100.000 homens, que tinham escolhido a profissão de soldado para escapar do desemprego, passaram a ansiar pela desesperança triste do desemprego civil para não terem de encarar o inferno diário que era Zennelager. Nós, os soldados escravos do Terceiro Reich, éramos tratados com mais dureza do que quaisquer outros. E o lendário suboficial Himmelstoss, dos tempos do Kaiser, não era em nada diferente dos nossos oficiais e suboficiais em matéria de rotina de sadismo militar.
Muitas pessoas condenadas à morte por conselho de guerra no comando do Reno-Westfália foram executadas lá. Mas, como disse o velho uma vez, quando a pessoa era levada lá para morrer, a morte devia ser uma libertação abençoada, quando mais não fosse para escapar de olhar para a terra incrivelmente deprimente e devastadora que era Zenelager. Na primeira noite, Pluto e eu fomos destacados para serviço de guarda. Tínhamos de ficar ali de pé com nossos capacetes e rifles, olhando com inveja para os nossos amigos sortudos que iam à cidade, onde se livravam do gosto do campo de treinamento com cerveja e schnapps. Porta só faltou dançar quando passou por nós, feliz da vida, com um largo sorriso. Podemos até contar os últimos 3 dentes em sua imensa boca. O exército dera-lhe as dentaduras, mas ele as guardava no bolso, bem embrulhadas num pedaço de pano sujo com que limpava o rifle antes dos desfiles. Quando ele comia, desembrulhava-as solenemente e colocava cada uma de um lado do prato. Depois que ele se empanturrava com a sua comida e todas as sobras que conseguia arranjar, limpava as dentaduras com o trapo do rifle, embrulhava-as conscienciosamente no trapo e guardava-as no bolso. Não deixem de ficar com os portões bem abertos quando o papai voltar para casa, disse ele rindo. Deverei estar mais bêbado do que me vem há muito tempo, e o meu pau bem treinado já está apavorado com todo o trabalho que planejei para ele. Tchau, soldados, e tomem conta direito do quartel prussiano. Esse burro desse filho da mãe de cabelo vermelho, resmungou Pluto. Lá vai ele pra farra, e o máximo que a gente pode esperar é um jogo de 21 com esses recrutas imundos. Isolados, sentamo-nos na cantina e tomamos a nossa sopa de urtiga, a eterna Eintopf, que sempre nos deixava meio enjoados. Lá estavam também alguns recrutas bancando gente grande, porque estavam fardados. Grande parte dessa confiança desapareceria quando recebessem suas ordens de marcha e fossem parar numa unidade de batalha na frente oriental. O sargento-ajudante Paust também se encontrava presente com alguns dos oficiais subalternos. Estava bebendo cerveja com seu jeito especial, grunhindo e entornando. Quando ele nos viu com nossa farda de guarda tomando a mortífera Eintopf, deu uma gargalhada e berrou na gíria do quartel. Seus 2 leitõezinhos gostam de serviço de guarda? Foi o papai aqui que providenciou isso. Imaginei que estavam precisando de um descanso. Amanhã vão me agradecer por não estarem de ressaca como os outros. Como não respondêssemos, ele se levantou apoiando-se nos enormes punhos e esticando o maciço queixo prussiano. Respondam! O regulamento diz que os soldados devem responder a seus oficiais. Isso aqui não é como na linha de frente. Ainda temos uma ordem legal e civilizada. Lembrem-se disso, seus viados. De má vontade, levantamos e respondemos. Sim, Herr Feldwebel. Gostamos do serviço de guarda. Descansados, hein, seus porcos? Já vou tratar disso, porra. Ou na Seine ou no campo de parada. Estendeu a mão e berrou. Dispensados! Sentamos devagar e cochichei para Pluto. Existe forma de vida mais baixa do que um homem que tem um posto e se faz valer dele? Pluto me olhou de cara fechada por cima da sopa. É o oficial de treinamento. Tem de usar os restos da sarjeta para fazer o trabalho dele. Vamos sair logo daqui antes que eu vomite. Levantamos de novo, depressa, mas quando chegamos à porta, Paust berrou. Ei, seus heróis cansados! Nunca ouviram falar do regulamento que manda fazer continência a seus superiores quando entram numa sala ou saem? Não pensem que vão se safar com alguma coisa, seus piolhos indecentes. Tremendo de raiva e frustração, fomos até a mesa dele, batemos os calcanhares e esticamos as mãos junto das costuras das calças. Pluto rugiu em voz alta e insultuosa. Sargento Gustav Eichen e cadete desertor Hassel, humildemente lhe pedem, Herr, segundo sargento, permissão para sair da sala e depois seguirem para a sala da guarda pelo portão número 4, onde cumpriremos o nosso dever como ordenado.
Faust meneou a cabeça com ar condescendente enquanto levava ao rosto largo e suado uma imensa caneca. Dispensados. Batendo os calcanhares com toda a força, demos meia volta e marchamos da sala ruidosamente, deixando o vapor e o fedor da cantina. Lá fora, Pluto ficou praguejando obscenamente. Acabou levantando uma perna e lançando um grande peido na direção da porta fechada da cantina. Quem me dera voltarmos para a frente. Se ficarmos aqui por muito tempo, vou acabar arrancando o pescoço de Faust e embrulhá-lo de jeito que ele possa piscar por o próprio rabo. Aborrecidos, ficamos sentados na sala da guarda jogando 21, mas logo enjoamos e guardamos o baralho. Recostamos nas cadeiras da sala da guarda, de encosto alto, e ficamos olhando algumas revistas pornográficas que Porta nos emprestara. Que bunda ela tem! Pluto riu e apontou para uma garota na minha revista. Se eu pudesse conhecer uma garota assim, mostrava a ela de que sou feito. Gosto de coxas que possa abraçar com os braços. Que tal uma vaca grandona assim numa mesa, só de camisa? Não acho grande coisa. Prefiro o que você chamaria de magricelas. Olha aí que beleza. Se me entregassem uma dessas de 6 em 6 meses, eu aguentaria uma guerra de 30 anos. O comandante da guarda, sargento Reinhardt, aproximou-se e olhou por cima dos ombros. Ficou babando. Puxa, que coisa! Onde vocês conseguem essas revistas? Onde pensa que é? Retrucou Pluto insolentemente. Todas as quartas-feiras a ACM as distribui. Pergunte à recepcionista. Ela tem um monte debaixo das bíblias para distribuir. Não se faça de engraçadinho, cabo. Senão vai se ver comigo, disse Reinhardt, irritado, quando o Pluto deu uma gargalhada. Mas ele logo amoleceu. Estava de olhos arregalados, folheando as páginas cheias de fotos das posições eróticas mais fantasticamente anormais. Até Casanova teria se espantado. Não, por Deus, disse Reinhardt ofegante. Assim que acabar o serviço, vou arranjar uma dona boazuda. Isso abre o apetite. Essa aí é muito gostosa. Preciso tentar com a Gretchen amanhã. Você ainda não viu nada, disse Pluto com ar condescendente. Olhe para isso aqui. Apontou para uma foto mostrando uma situação inteiramente louca. Eu já sabia disso quando tinha 14 anos. O queixo de Reinhardt caiu em sua cara de camponês de tanto espanto e ele olhou para o grande hamburguês com admiração. Aos 14 anos? É mentira. Quando é que começou? Aos 8 anos e meio. Com uma puta casada quando o marido saía para vender frutas. Era uma espécie de gorjeta, porque eu arranjava ovos para ela, do merceeiro de Bremerstrasse. Diabos! Pare de me deixar com tesão, gemeu Reinhardt. Ei, pode me arranjar uma mulher casada? Deve conhecer um monte delas. Claro que posso, cara. Mas vai custar 10 cigarros de ópio e uma garrafa de rum ou conhaque adiantados. E depois que tiver a sua mulher, mais 10 cigarros de ópio e outra garrafa. Francesa, nada desse troço alemão. É tudo seu, disse Reinhardt ávido. Mas que Deus o perdoe se me tapear. Vá merda, se não confia em mim, arranja a piranha sozinho, respondeu Pluto, virando as páginas da revista com indiferença. Não deixou transparecer nem de leve o quanto estava precisando dos cigarros de ópio e dos schnapps. Ele sabia que Reinhardt podia consegui-los. O sargento estava andando de um lado para o outro na sala da guarda, muito excitado. Chutou para um canto o equipamento pertencente a um dos recrutas e depois repreendeu o pobre coitado por seu comportamento pouco militar em serviço. Depois ele aproximou-se e passou os braços em volta dos ombros de Pluto e dos meus amigavelmente. Deixem pra lá, amigos. Eu não estava falando sério. É que a gente fica meio desconfiado. Todos esses garanhões do posto não passam de um bando de trapaceiros. Vocês, rapazes da frente, são diferentes. Vocês entendem o sentido da amizade. Não entendo por que você fica aqui e se detesta tanto isso, disse Pluto, assoando o nariz e jogando parte do catarro na cadeira de Reinhardt, que o preferiu ignorar. Venha conosco, onde há movimento. Boa ideia. Posso até ir, respondeu Reinhardt. Em breve essa cidade vai ficar insuportável, a não ser que se tenha condecorações da frente. Até mesmo as bruxas velhas dão o fora. Mas e essa mulher?
Você me arruma uma, meu chapa? Num instante. Mas primeiro um adiantamento, respondeu Pluto, estendendo a mão. Aquela mão estendida provocou tiques nervosos no rosto de Reinhardt. Juro que você terá 10 cigarros amanhã quando acabar o serviço, e o conhaque será seu assim que eu for à cidade ver o camarada que o arranja para mim. Mas você pode arrumar o resto para amanhã à noite? Vai ter a sua puta, e será amanhã à noite, respondeu Pluto friamente. Os recrutas, a maior parte ainda não tendo 18 anos, encararam-nos com timidez, corados. Esse tipo de conversa era comum para nós. Teríamos olhado sem compreender para alguém que sugerisse se tratar de coisa imoral. O acordo que Pluto e Reinhardt acabavam de fazer era tão normal para nós quanto um fuzilamento em Zenelager. Tínhamos aprendido novos valores na grande fábrica de produção em massa chamada Exército. Por fim, a escuridão envolveu o imenso quartel e suas construções espalhadas. Aqui e ali, atrás das janelas escurecidas, estava um recruta que adormecera chorando sem fazer barulho. Saudades de casa, medo e muitas outras coisas o tinham abalado e feito se comportar como a criança que era, a despeito das armas e da farda. Pluto e eu saímos para o nosso serviço de sentinela. Tínhamos de caminhar ao pé dos muros altos que cercavam toda a área do quartel. Devemos verificar que fossem cumpridos todos os regulamentos, que as portas fossem fechadas às 10 da noite, que as caixas de munição atrás da praça de armas estivessem devidamente guardadas. Se encontrássemos alguém na praça de armas, a pessoa devia parar e apresentar seus documentos. Os nossos oficiais tinham um prazer estranho em vagar por ali, só para verificar se as sentinelas estavam bem alertas e mandavam-nos parar. O coronel von Weishagen, nosso comandante, tinha uma paixão especial por esse passatempo. Era um homem muito pequeno, com um imenso monóculo preso ao rosto. A farda dele era um estudo da fantasia de um oficial prussiano. Túnica verde de corte meio húngaro, meio alemão, muito curta, como a de um cavalariano. Culote cinza claro, quase branco, com o couro de vaca costurado no assento. Estilo típico da cavalaria. Botas de verniz preto de cano alto. Não entendíamos como ele conseguia dobrar as pernas com aquilo. Por causa do colote das botas, os soldados apelidaram-no de traseiro e botas. O cap era alto na frente, do tipo preferido dos chefes nazistas, e bordado com águias e coroas, com uma tira feita de um cordão prateado cheio de nós pesados. Naturalmente, o sobretudo dele era comprido, de couro preto, com aquelas lapelas largas e ousadas. Em volta do pescoço usava pendurada uma Pour le Mérite. Era sua condecoração da Primeira Guerra Mundial, quando ele servira num dos regimentos da Guarda de Cavalaria do Kaiser. Ele continuava, muito impropriamente, a usar a antiga insígnia da cavalaria nas tiras dos ombros de sua farda do exército nazista. Os soldados apostavam entre si se aquele manequim tinha lábios. A boca era uma linha fina que literalmente desaparecia no rosto áspero e enrugado, enfeado por uma cicatriz de alguma briga. Os olhos azuis e frios dominavam o rosto brutal. Quando a gente ficava de frente do pequeno comandante, gelava de medo ao vê-lo se dirigir a nós em tons de veludo, enquanto os olhos frios e sem sentimento pareciam sugar o nosso estômago. Eram olhos de cobra, os olhos do primeiro-tenente Weishagen, comandante do depósito do 27º Regimento Panzer. Ninguém se lembrava de jamais ter visto uma mulher em companhia de von Weishagen. E não era de admirar. Qualquer mulher na presença dele ficaria dura como uma tábua, quando os olhos dele a penetrassem. Quando ele foi expulso do exército no fim da guerra, era certo ir ser diretor. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.